Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, novamente com vocês, falando a verdade para os tempos dos fins, é o nosso tema. Nós estamos trabalhando alguns tópicos de Gênesis, Apocalipse, a respeito do tema principal desse assunto, a síndrome de Lúcifer, no subtítulo, as nações a serviço de Satanás. Eu quero passar para você aqui que não quero dizer para você que as nações diretamente elas estão realmente imbuídas numa só fala, numa só ideia, num só pensamento, dentro de uma proposta da ONU em servir de fato a Satanás, o diabo acusador. Mas, como sabemos, a história da humanidade, narrada pela Bíblia, mostra fatos incontestes, onde governantes, nações poderosas, elas foram usadas por Satanás, o diabo. Quer queira você não acreditar, são fatos e contrafatos, não há argumentos, não há narrativas, não há lacração. Aceitamos ou não a palavra de Deus, mas a Bíblia, para mim, é o livro mais forte de história que existe na humanidade, que existiu, existe, existirá. Não haverá outro livro como este, que é narrado por Deus aos profetas, apóstolos, e está aí até hoje. Então, quero dizer para você que as nações, na sua caminhada, elas têm realmente agido e se transformado em organizações, em sistemas, em projetos, em armas, onde o diabo Satanás, o acusador, furtivamente, no oculto, tem usado governantes para fazer algo realmente assim assustador, aterrador realmente, é algo macabro que aconteceu no passado, acontece e vai acontecer até o tempo do ciclo dos gentios como nação estabelecer nesta terra aqui, ok? Então eu peço a você que você possa dar um like para nós, porque o like o YouTube pede, para você nos dar um like, para nos ajudar a esse canal realmente ter acesso e ir para frente, e o YouTube possa então fazer uma leitura e perceber que é um canal realmente que pode ser passado para frente, não vai comprometer ao YouTube e vai ser algo assim que vai trazer conhecimento para as pessoas. Visualiza, compartilha, se inscreve no nosso canal, falando a verdade para os tempos dos fins. É muito importante isso aí. Você pode nos ajudar a caminhar conosco aí, correto? Muito obrigado, que Deus te abençoe ricamente. Então vamos lá. O tópico que eu parei na live passada, baseado no livro de Gênesis, capítulo 11, onde eu narrei e falei para você a respeito da fundação, de fato, da nova ordem mundial, da fundação, do estabelecimento ali da nova era, um novo tempo, uma nova vontade do homem sair da presença de Deus, pedir demissão de uma adoração ao seu Deus Criador e partir para uma caminhada solo nesta jornada, nesta humanidade, onde a Bíblia narra aqui, abertamente, o que o homem quis fazer e está fazendo agora. Eu quero passar para você dois pontos importantes, porque nós estamos hoje numa situação muito delicada, porque nós percebemos que as pessoas estão observando somente um fato. Ele olha só quando ele recebe uma mensagem, ele só escuta a mensagem. A maioria das pessoas ele só escuta a mensagem. Ele vê um locutor, ele vê um narrador, ele vê
um jornalista, um âncora de um jornal qualquer falando, ele vê a pessoa, escuta a pessoa falar, ele absorve aquilo que a pessoa falou, mas milhões de pessoas não têm o discernimento por detrás disso tudo para peneirar e saber realmente o que de fato está nas entrelinhas por detrás desta mensagem falada. Se fala muito mensagens subliminares, mensagens que estão nas entrelinhas de uma fala, de uma escrita, de um livro, de um jornal, de uma revista, de um encarte, de um pasquim. Enfim, as pessoas, comumente, elas ouvem, engolem, rumina aquilo ali e vai embora e fica naquele rodízio, naquele repeteco, sem discernimento. Mas todo jornalista, toda a comunicação, ela infelizmente, ela é tendenciosa, sempre foi, e será, para fins de uma proposta que está em curso, que vai acontecer. Tá certo? Um exemplo clássico, nós estamos vendo hoje uma batalha que está tendo lá no Oriente Médio. Há aqueles que apoiam a Davi e aqueles que apoiam a Golias. Tá certo? E aí os jornalistas lançam suas mensagens para o mundo de acordo com o que ele está apoiando. Qual guerreiro ele está apoiando? Qual sistema ele está apoiando? Ele está apoiando o bem ou o mal? Está apoiando a Davi ou a Golias? Tá certo? Então ele vende a sua ideia para o mundo de acordo com o que ele está vendo, ele está percebendo. E aí, se não houver um discernimento para saber, estudar, pesquisar, analisar sucintamente e saber quem é na história, quem foi Golias e de fato quem foi Davi, fazer uma retrospectiva e saber de onde surgiu o gigante Golias e de onde surgiu o rei Davi, o jovem Davi que lutou com Golias. Qual nação eles pertenciam e qual era o histórico dessas nações, duas nações que eles estavam ali, nasceram. Golias, para quem não tem entendimento, mas tem agora, nasceu da nação dos filisteus. Tá certo? Os filisteus estavam na terra. Tá certo? O filisteu permaneceu na terra porque Deus o permitiu, para que Deus ensinasse a nação de Israel a lutar, as gerações a saber combater, lutar, defender a sua terra que estavam lá, que era a terra de Canaã, a terra prometida. No passado, quando Israel conquistou essa terra pertencia à nação, à cultura dos amorreus, tá certo? Havia ali os perizeus, os gigazeus, os jebuseus, os filisteus, amarveus, zemareus, e assim havia essas nações, subnações, nações nessa região que chamava Canaã, tá certo? Que compunha-se do Egito até a Síria, Mar Mediterrâneo, até o rio Eufrates. Esta então era a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu à nação de Israel, a terra que manava leite e mel. Então hoje, jornalistas que defendem Golias ou defendem Davi, passa para você. Então eu quero passar para você aqui uma situação da nova ordem mundial, que a nova ordem mundial hoje que é falada, e foi falada pelo presidente WB, pai WB filho, e aí então realmente veio sendo falado pelo Bill, entendeu? Depois foi falado pelo Obama, e depois veio falando, aí então entrou as famílias junto, as famílias Hot, entendeu? As famílias Builder, entendeu? E assim veio outras famílias tomando parte nessa história e veio formando, correto? Mas quando você lê o texto de Gênesis capítulo 11, versículo 1
em diante, e vou mostrar para você novamente aqui onde surgiu de fato a nova ordem mundial. Tá certo? E por detrás desta fala aqui, dessa população, havia realmente alguém querendo fazer algo contra Deus, desobedecer a Deus. Aqui, vou falar para você na live passada, é que quando Deus falou para Noé, após o dilúvio universal, você sai da arca agora, porque secou, a arca se assentou na terra seca, sai da terra, abre a porta da arca, solta os animais, agora vai começar um novo tempo para vocês, um novo tempo, uma humanidade com 8 pessoas, ia começar um novo tempo, um novo time da humanidade, e aí haveria então um ciclo de chuva, calor, frio, e assim haveria todo um processo novamente na terra. E aí então Noé e sua família saíram com os animais e se estabeleceram. Mas naquele momento ali, quando realmente Deus mandou Noé abrir a porta e sair da arca, Noé fez um altar de adoração ao Senhor Deus, e naquele momento Deus falou com ele: enchei e multiplicai a terra. Enchei a terra, né? Frutificai e enchei a terra, né? Se expanda, vá para toda a terra, vai para todos os cantos da terra, vai para os 4 cantos da terra, povoe, inunde, frutifiquem, cresçam em quantidade de pessoas, mas em toda a terra. Tá certo? Deus falou isso aí. Aí quando você pega o texto de Gênesis 11, eu vou ler para você aqui, fala assim o texto para você, para o seu entendimento, novamente, aqui para você entender. E o Deus Criador, ele tem proposta para o homem, proposta maravilhosa para o homem. Tinha, tem e terá. Mas o homem, por si só, por ser criado com volição própria, vontade própria, desejo próprio, e ter caído em pecado, criou nele uma revolta pessoal contra o Criador, criou nele uma demanda pessoal com o Criador, aí ele fica então agora aí, batendo cabeça, tropeçando para lá e para cá realmente, e reclamando de tudo e de todos, achando que até que Deus é culpado da sua desgraça que está agora, mas se esquecendo que ele também é culpado disso tudo, ele é culpado, ele não é uma pessoa assim inocente nisso aí, tá certo? Então o texto fala assim: e era toda a terra uma mesma língua, tá certo? Uma mesma língua, uma mesma fala. Antes do dilúvio acontecer, a humanidade falava uma só língua, uma só fala, todo mundo igual. Aí fala assim: aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Aquela população de 8 homens que saiu da arca tornou-se multidão de pessoas, muitas pessoas. Cresceu, né? Num período de 400 anos para 500 anos, cresceu a população. E quando eu falei para você aqui que havia o líder dessa turba aqui, desse povo aqui, era Nimrod, o grande caçador diante de Deus. O grande caçador, o grande matador de homens, genocida, era o Hitler da época, Mussolini, né? Eram os bambas da época aí. Matava mesmo para poder estabelecer o seu poder. Então, um grande caçador diante de Deus. Não era caçador de animais, não. Para trazer alimento para sua família. Era caçador mesmo, matador mesmo, certo? Era um sanguinário na época. Pois bem, então ele que criou a Calné, criou a Babel, criou a Babilônia, fundou a Babilônia e assim por diante, né? Então aqui fala, disseram uns aos outros que havia um conselho, né? Uma só língua, uma só cultura, né? Um só povo, uma só cor, um só desejo, um sonho, vontades. Havia então
era unicidade total. Então ficava fácil então fazer qualquer coisa, porque havia uma comunhão ali, havia uma conversa, um bate-papo fácil, porque todo mundo fala a mesma língua e sentia a mesma coisa e assim por diante. Então disseram assim uns aos outros: "Ei, afastamos tijolos e queimemo-lo." E o tijolo foi para por pedra e o betume foi para o cal. Aí só que começaram a construir a cidade ali, tá certo? E de repente levanta a ideia desse conselho, dessa população, e disseram esse conselho: ei pessoal, espera aí, vem conversar aqui. Tem um projeto aqui, criamos um projeto aqui, e esse projeto aqui vai ser muito bom para nós. E qual é esse projeto aí? Vamos lá, vou mostrar para você então. Tem a maquete aqui, tá certo? Ó, tem aqui o 3D aqui, tá certo? Imagem 3D e tal, tá aqui, ó. Vamos edificar uma cidade, tá certo? Uma cidade projetada, ótimo, né? Bonita, projetada, bonitinha, tá certo? Com uma parte centro cívico, centro histórico, a parte de população, a parte industrial, né? Lazer, teatro, e vamos fazer uma cidade realmente planejadinha, bonitinha para nós, tá bom? E aí ele fala assim: só que no meio dessa cidade, vamos fazer uma torre, tá certo? Vai ser uma Big Tower, tá certo? E vai ser tão grande essa torre que o cume dela vai tocar nos céus. E seria tocar nos céus uma figura, não é verdade? De tão grande que seria essa torre, é verdade? Então foi que eles, então, nesse projeto inovador, então vamos fazer uma torre cujo topo, o cume, o topo toca nos céus. Façamos também um nome, e para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vou mostrar para você, aqui a nova ordem estava começando. Então a nova ordem de hoje não é uma coisa nova, é uma coisa velha. E por detrás, alguém manipulando, alguém por trás, conversando com tal pessoas, incitando esse conselho de pessoas, incitando essas lideranças. Não era liderança mundial, porque elas não queriam, não foram espalhadas por toda a terra, segundo a vontade de Deus. Eles permaneceram ali numa terra de Siná, ali, entendeu? Entre a terra de Canaã e o Irã, ali naquela região ali, Irã, Iraque, ali, entendeu? Síria ali, Jordânia ali, naquele meio ali, Israel ali, ficou naquele meio do deserto ali, e ficou ali, naquela planície ali. E aí então, a proposta era: vamos fazer uma cidade planejada, bonitinha, já está aqui os engenheiros, está tudo pronto já, o projeto está em curso já, então já estão fazendo já as planilhas, né? Os projetos e tudo mais, daqui a pouco vai estar pronto. E uma cidade, uma torre, tá certo? E aí vem mais a proposta, um nome, tá certo? Para que não espalhamos sobre a face da terra, tá certo? Então, a intenção deles era desobedecer a Deus. E a nova ordem mundial não é nada mais, nada menos que está acontecendo, é uma realização que eles querem fazer um novo sistema de governo, tá certo? E para novamente suplantar, usurpar o poder de Deus e fazer um poder único na terra, tá certo? E lá em Gênesis, o que aconteceu? Qual foi o resultado daquela proposta? Deus confundiu as línguas. Para quebrar já de começo aquela proposta, derrubar aquela proposta, frustrar, deixar aquelas pessoas realmente perdidas, sem ele, sem beira, e molhar o projeto, tá certo? Por não dizer melhor, queimar, rasgar, engavetar, porque viu que não ia acontecer. Deus fez o quê? Deus confundiu a língua deles.
Aqui fala para você então o que aconteceu. Deus desceu, aqui fala Deus desceu, né? Aqui fala o Senhor disse, né? Desceu o Senhor para ver a cidade projetada e que os homens edificavam, entendeu? Vamos pensar assim que Deus não se incomodou com a cidade. Ele não está preocupado com essa cidade. Se fosse essa cidade, entre outras que eles iriam construir, obedecendo o que Deus falou para Noé, frutificai-vos, crescei-vos, enchei a terra, Deus não se incomodaria de fazer essa cidade aqui ou essa torre aqui. Porque seria uma das torres, seria uma das cidades, seria em toda parte da terra povoada, então haveria as torres, cidades e assim por diante. Deus não desceria para conhecer a cidade e não ficaria a observar, incomodado com isto, e ao mesmo tempo que ele faz uma fala aqui que é muito importante as pessoas perceberem, que muitas pessoas acham que Deus está aquém desse planeta Terra, está longe, não está importando com esse planeta aqui, que deixou o povo à mercê aqui, que se lasquem, que se rebentem, que se acabem porque vocês se rebelaram contra mim no Éden, então abandonei vocês à mercê do ocaso. Não! Ele tem projetos com a humanidade. Haja vez que eu já falei na vez passada lá, na live passada, a respeito, quando Adão e Eva pecaram, e a conversa que Deus fez com Adão jogou culpa na mulher, a mulher jogou culpa na serpente, aí Deus então pega a serpente e faz uma fala com ela, e fala que a semente da mulher ia pisar na cabeça da serpente, e a semente da serpente ia morder o calcanhar da mulher. Seria uma batalha espiritual que viria até os fins dos tempos, quando Deus vai estabelecer o reino milenar na terra, do Messias, lá em Jerusalém. Então aqui está já a batalha espiritual das duas sementes se batendo aqui já. E quando Deus vem aqui e fala assim, ó, eis que o povo é uma só língua, uma só fala, e todos têm a mesma língua, uma monolíngua, unicidade na linguagem, e é isso que começa a fazer. Agora Deus decreta aqui uma coisa que está acontecendo. Agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Deus não está impedindo o homem de fazer qualquer coisa. Não impediu daquele momento presente para hoje, não vai impedir. Haja vista que nos tempos passados, hoje se fala, né, as 7 maravilhas da humanidade, né? Babilônia, na Babilônia, né? O Jardim Suspenso da Babilônia, entendeu? Várias obras, né? As pirâmides do Egito, enfim, né? Fizeram obras maravilhosas, arquiteturas maravilhosas. Deus não interviu. Ele falou aqui, ó, a partir de agora não haverá mais restrição, impedimento para tudo quanto o homem queira fazer nesta terra. Porém, esta construção vou cessar. Esta obra aqui vou cessar. Aqui não vai acontecer uma cidade, aqui não vai acontecer essa torre, e a partir de hoje não haverá mais uma língua só. Então ele fala assim, ó, então assim disse o Senhor, desçamos e confundamos a sua língua. Ele viu a cidade, viu o povo, viu uma só língua, viu a intenção do coração deles, viu a obediência cravada em seus corações, de não fazer o que Deus queria, de espalhar por toda a face da terra. Deus desceu e confundiu a língua deles, e para que não entenda a língua do outro. E aí fala assim o Senhor os espalhou, Deus os espalhou dali sobre toda a face da terra, e cessaram de edificar aquela cidade, que virou pó, virou deserto, desapareceu no deserto do Oriente Médio. Deus é soberano. O que Deus fala, faz e cumpre. Ok? Então o nome daquela cidade foi chamado Babel, e assim então eles foram para toda a terra, porque realmente não haveria mais como construir uma cidade, uma torre gigantalha, uma Big Tower, porque não entendiam ninguém mais. Porque os engenheiros que tinham para fazer toda aquela cidade
planejada, já não se entendiam mais em sua linguagem. Os construtores, pedreiros e todas as pessoas que faziam parte da obra também não entendiam ninguém mais. Tiveram que separar-se e ir embora. Grande frustração, grande tristeza, grande pavor, grande angústia, porque viram irmãos, tios, parentes se separarem e não poder se comunicar mais porque a língua foi confundida e houve várias línguas e não podia falar um com o outro mais porque não entendia mais. Você imagina a tamanha dor do que aconteceu em desobedecer a Deus. Foram embora, espalhou-se. Como está hoje as nações em seus lugares, assim aconteceu perante Deus. Essas nações, então, ficou marcada. Aqui ficou marcado que a proposta da nova ordem mundial não valeu a pena perante Deus. E agora aqui, de uns tempos para cá, de uns 80 anos para cá, novamente começa a levantar a proposta de uma nova ordem mundial. Agora, a nova ordem mundial, em inglês é New Order Order, né? New Order Order, né? Alguns falam que é uma teoria da conspiração. Se ninguém sabe. Mas que, para quem tem conhecimento bíblico, sabe que não é uma conspiração. Apenas é uma teoria que entrará em pauta após o arrebatamento da Igreja do Corpo de Cristo. Após a Igreja dos Crentes acontecer e sair do mundo, essa teoria vai entrar em cena, tá certo? E fala assim, por causa de quê? Porque ela está bem baseado em elites políticas, em governos que planejam o quê? A implantação do novo governo mundial totalitário. O que você mais ouve hoje é uma frase assim, queremos paz e segurança. Todos os governos, em seus simpósios, concílios, congressos, fóruns, reuniões da ONU, em toda parte do mundo todo, já está realmente consolidado, já está massificada esta frase. Queremos paz e segurança. Queremos paz e segurança. Como vai acontecer esse governo de paz e segurança? Como vai acontecer? Na unificação dos governos, da unificação dos países, da unificação das ideias, da unificação das narrativas, da unificação dos princípios e valores. Assim como lá em Gênesis 11, eu mostrei para você aqui que Deus percebeu que eles queriam fazer uma cidade planejada lá no centro da terra, lá no deserto, e uma torre cujo topo tocasse nos céus, para pesquisas astronômicas e ocultistas, em desobediência à sua vontade de preencher toda a terra. Ali Deus confundiu suas línguas e espalhou para toda a face da terra. Hoje, a proposta está aqui. Governo mundial totalitário. A nova ordem mundial vai ser, a sua essência vai ser um governo mundial totalitário. Porque lá teve o primeiro governo da nova ordem mundial, surgiu de repente, a priori, uma tentativa de um governo mundial totalitário. Fala assim, né? Eia, conversamos aqui, mas eia, conversamos no plural, só que havia um líder pensante conversando com eles. Havia um líder ali conversando com eles, batendo papo com eles, tentando instruir eles, guiando eles. Tá certo? Havia um mentor por detrás ali. E a Bíblia fala que esse mentor era Satanás. Porque é perceptível por detrás desta proposta de fazer uma proposta, uma nova ordem mundial. Lá atrás, havia Nimrod, que era o líder desse grupo de pessoas. Ele encabeçava, porque ele fundou várias cidades. E uma dessas que ele ia fundar seria essa aqui, a Babel.
uma cidade principal, central, entre outras que havia naquela região ali. Ele queria fazer essa aqui, Babel, e uma torre gigantalha, fenomenal, estupenda. E Deus, então, frustrou essa proposta. Mas Nimrod era um governo mundial já na época totalitário. E aqui a proposta vai ser um governo totalitário. Como? Como vai ser esse governo? Vamos pensar assim, quem é um governo totalitário? Como ele se apresenta? Ele apresenta com uma palavra suave, uma pessoa bonita, educada, de boa família, de boa estirpe, de uma ancestralidade maravilhosa, só que perigoso por dentro do coração. Suave, mas perigoso. As suas ações vai demonstrar que toda aquela suavidade de palavra, aquela polidez, aquela pessoa encantável, maravilhosa, na prática é uma pessoa perigosa, astuta e destruidora. Tá certo? Assim que se apresenta Satanás. Apresenta-se como uma pessoa, para as pessoas, um anjo caído, bonito, educado, suave, pacífico, de boa conversa, atencioso, flexível. Mas em dado momento, ele começa a colocar suas mangas de fora, suas mãos de fora, suas garras de fora, e ele emplaca realmente com violência. E a sua violência é fatal, é destruidora. É chegar ao ponto de dizimar seres humanos. E o líder mundial que virá, ele vai ter a influência de Satanás, porque ele vai ter um governo mundial na sua mão, poder militar, poder econômico, tá certo? O poder religioso, tá certo? Ele vai ter realmente todos os países debaixo dos seus pés. Tá certo? Então, o que seria? A nova ordem mundial vai ser uma poderosa organização, tá certo? A princípio hoje secreta, não está aberta, tá certo? Mas está já arquitetando, conspirando, planejando furtivamente as nações e já dando já sinais de apoio a algumas manifestações mundiais que você percebe, eu percebo, que é para destruir, em essência, quem? A nova ordem mundial tem uma proposta para lutar contra quem? Quem está lutando? Quem já vem lutando já na história, através, por detrás, no oculto, usando líderes mundiais para destruir e dizimar quem? Qual nação foi mais perseguida, mais odiada, mais destruída, mais arrastada para cativeiro, mais hostilizada, mais desprezada, mais que passou por vários genocídios? Qual nação é essa que você conhece? É a nação de Israel. E essa nação de Israel realmente é o alvo da nova ordem mundial para destruir, para acabar com Israel, dizimar Israel, pulverizar Israel. Por quê? Porque Israel é a sequência final da semente da mulher que levantou o Messias na cruz e que vai trazer o Messias para reinar na terra por 1000 anos, lá em Jerusalém, na terra de Israel. Então, as duas sementes batalham. E hoje, você percebe então que como está realmente os motins acontecendo, as nações se comungando, se reunindo, você vê as falas da imprensa mundial, você vê as autoridades mundiais, como estão a uma já complacente, condescendentes, permitindo que o oculto, através da cartilha da nova ordem mundial, venha ter uma atitude comportamental de desprezo, de ódio contra Israel. Então é bom você entender e acordar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Então seria Gênesis 11 mostra o começo da nova ordem mundial, tá certo? Numa tratativa de fazer o estabelecimento do governo mundial naquela época. Deus frustrou com a confusão das línguas.
Mas em breve, Deus não vai confundir mais nada. Deus vai destruir a nova ordem mundial na pessoa de Satanás, o diabo acusador. Através de quem? De seu filho Messias, Jesus Cristo, com descer dos céus, onde todo olho verá. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima live.